Lembrando. Vamos fazer a prece, né? A gente começar. Senhor Jesus, que nesse encontro de estudos, esse encontro fraterno, possamos estarmos abertos ao aprendizado, a fim de que ele seja utilizado todo a favor da tua obra, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, hoje é no capítulo 3. Boa noite. Boa noite. Desculpem o atraso, mas carro velho é um problema sério. 3. Pergunta 150. Eu tenho aqui, estava marcado no Não. Pera aí que eu viajei. Não, pergunta 162. Isso. 162, é isso. Gente, estava pensando que estava marcado no outro estudo, não. O trem está todo marcadinho. Samuel falou que vai vir, vai, né? Vai. Você está em cima. Mas aí ela não vai. Ela vai descer. Ela só encaminha lá a abertura e tal e desce. Qual é o nome do capítulo? Não tem nome. Capítulo 3. É. Qual livro que está usando? Esse aqui. Não, deixa eu pegar esse. É Livro dos Espíritos. Pergunta 162, é essa? Livro dos Espíritos. Pergunta 162. É isso. Eu deixei marcado no último. É porque cada livro é uma edição diferente, né? Que tem aqui. Aí fica 5, 8687. Comentar. Comentário de Kardec. Comentário de Kardec. Achou. Quem lê? Posso ler. Questão 162. Comentário de Allan Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Cara, se as pessoas soubessem disso, né? Poderia se evitar muito sofrimento, né? Saber que se você abreviar a vida, se você for antes do tempo, o seu processo de desligamento vai ser muito sofrido. No caso do suicídio, né? João, mas olha só, essa questão, ela não está falando, por exemplo, de suicídio. Não, sim, Né? mas é Sim, uma conclusão que a gente está fazendo.
essa questão, ela está falando de morte violenta, porque ela se baseia na questão 62 do Livro dos Espíritos, né? E aqui ele reproduz só o comentário. E aí eu fui lá olhar, porque é muito complicado você ver o comentário de uma questão que você não sabe qual é, né? E eu não sou igual ao João, que Ezequiel, capítulo 5, versículo 16, estava escrito. Eu não sei de qual, o Livro dos Espíritos. Ele sabe, porque na questão tal, parece que tem uma cola ali na aula. Enfim. A questão é, após a decapitação, por exemplo, conserva esse homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Né? Nós estamos falando de pena de morte. Né? Nós estamos falando de uma violência imposta a uma pessoa. Né? Como foi a Paulo, como era muito comum na França. Né? Na França, a época de Kardec ainda tinha a guilhotina, né? E tudo. Não raro, conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do suplício. Então, assim, está falando de supliciados, está falando de pessoas que são vítimas de violência. Né? E aí ele faz esse comentário com relação à morte. Então, assim, aqui nós estamos falando de acidente de carro, entendeu? Nós estamos falando de pena de morte, nós estamos falando de tiroteio, nós estamos falando de mortes onde não há, não resulta da extinção gradual das forças vitais. Não é morte por velhice e não é morte por doença. Aí dentro encontram-se também os suicidas. Né? Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala assim, nossa, se as pessoas soubessem, né, quanto de sofrimento, a gente parte de um princípio que o suicídio é uma pessoa consciente. Na cabeça porque a ciência hoje já prova que não é. Aqui. Ele não é são. A ciência hoje já prova que nenhum suicida é alguém mentalmente são. Então, não é alguém que está mentalmente consciente. Então, assim, uma pessoa que não está mentalmente consciente, se ela não está mentalmente consciente, ela não consegue tabular o raciocínio de se eu botar o fim na minha vida, eu vou ter mais, por mais espírita que ele seja. Isso foi mais ou menos o que você falou ontem, que aconteceu lá em cima, não foi? Mas eu entendo que na sua fala aí engloba os, vamos dizer assim, os suicidas que estão desesperados, que perderam a razão. Mas tem uma classe de suicídios. Hoje, o estudo neuropsíquico diz. Eu quero até ver esse estudo. Todo suicida, eu já falei dele várias vezes. Sim. Todo suicida tem uma lesão na área específica do cérebro, mesmo que o cara não precisa ser tiro na cabeça, se enforcou, tomou remédio, né? Porque a abrangência de estudo abrangeu suicidas das mais variadas matizes, né? Eles têm uma lesão na área do cérebro responsável pelo controle de segurança, né? Que é aquele controle que a gente tem, né? Vou me matar. Aí você bota a mão no nariz, né? Chega um momento que a sua mão de conservação, abre. Mesmo que você não queira, a mão abre. Você enfia a cabeça no balde e diz assim, vou me afogar. Você enfia a cabeça no balde. Chega um momento que a sua cabeça levanta, querendo você ou não. Né? E isso está dentro do cérebro de comandos vegetativos. Não é uma questão consciente. É a preservação da espécie. Entendeu? É um mecanismo biológico. Né? E o estudo pegou uma abrangência enorme. O que o estudo fez? Eu li o estudo, enfim. O que o estudo fez? Eu li com dificuldade, porque inglês não é minha língua, enfim. O estudo pegou corpos, cérebros, de pessoas que se mataram, das mais variadas maneiras. Se jogando na frente de casa, se jogando no ponte, tomando remédio, cortando o pulso, folgando. Das mais variadas. E encontrou lesões semelhantes na mesma região do cérebro.
que é a região de controle de sobrevivência. E aí o cara passou pela segunda parte do estudo, que ele resolveu estudar pela ressonância magnética o cérebro de pessoas que tentaram suicídio, mas não morreram. E, né, conseguiram ser salvos porque alguém chegou, deu narcan, alguém, né, pulou do negócio, se arrebentou todo, mas não morreu, atirou na cabeça, mas errou o alvo, né? Tem um sujeito, então, que ele atira aqui, a bala passa certinho entre os dois hemisférios, nem lesão fica, né? Só ficou a costura dos buracos, né? Lesão no osso da cabeça. Que passou exatamente certinho, né? Porque o cérebro são dois hemisférios próximos, mas eles não são colados, tem um espaço ali, medular, e a bala passou ali, entrou aqui, saiu lá, mas, né? E encontrou nesses sobreviventes os mesmos tipos de lesão. E aí, o que o estudo conclui? Que o suicida é alguém que já não tem condições neurológicas de preservar a vida. Porque ele não, nele, esse controle, que é a força mais forte que existe, ela é considerada superior ao instinto materno, né? Ele não tem esse cinto de segurança, entende? Então, quem não tem cinto de segurança está muito mais pressuposto a se esfalfar, né, num acidente. Né? Quais são os acidentes da vida? É o desemprego, é o abandono de alguém querido, é o cair num golpe, enfim, é a própria ter o ego, o orgulho ferido, são os acidentes do nosso percurso, né? E aí, qual foi a grande importância desse estudo? É porque ele coloca que uma pessoa que tentou o suicídio, ela precisa de monitoramento psiquiátrico pro resto da vida. Por quê? Porque a lesão não se cura porque você não morreu. Ou seja, é alguém que pode sucumbir à ideia do suicídio mediante qualquer dificuldade da vida. Uma pandemia que chega e desestrutura a situação toda, um filho que morre, um parente que morre, uma casa que perde por uma enchente, por um desabamento, né? Enfim, as mais variadas condições. Então, hoje, a ciência já coloca que nenhum suicida é, de fato, são. É lógico que dentro dessa lesão, muito provavelmente, ele deve abrir mais um estudo, enfim, deve abrir mais Mas nesse coisas. caso de suicídio, então não é uma morte violenta. Porque a pessoa já está, quando vai se matar, ela já está pensando em se matar. Não, violenta no sentido de adulto. Sim, aí o espírito no caso, fica sem informação. Eu penso assim, quando a pessoa vai se matar, ela não acordou e eu vou me matar. Eu acho que ela já vem pensando em se matar. E o espírito dela, naturalmente, deve sentir alguma coisa. Ela fica pensando. Porque, tipo assim, eu acho que a pessoa, quando tem esse problema, ela já vem pensando em se matar. Ela não acordou e vou me matar. Eu acho que o próprio espírito dela pode já estar pensando que isso vai acontecer. Está ciente do que vai acontecer. Né? Algumas ideações, Carla, elas são instantâneas. Né? Há pouco tempo, eu estava vendo até numa página que eu sigo no Instagram, que eu nem lembro o nome, que é um que eu sigo lá, o cara está no metrô, né, falando no telefone, e dando sinais que está muito puto com a ligação, sabe? Ele anda dentro do metrô, assim, e aí passa um casal de pessoas mais idosas, né? Não velhinhos, mas de pessoas mais idosas. Nisso ele está falando, ele lança um celular contra a parede, vira de costa e se joga pro trem. O idoso que já tinha visto o estado de nervo dele, quando ele vai pular, se joga em cima dele. Então rola os dois plataformas adentro, mas ele não cai no trem. Aquilo é um exemplo clássico de coisa instantânea.
Alguma coisa naquela ligação levou o cara a um nível de estresse tão grande que o cara virou e se jogou e nem pensou. Entende? Entendi. Outras questões vêm de um processo de tristeza, de um processo depressivo e que vão se construindo ideações. Eu chamo, a psiquiatria chama de ideações suicidas. O que são ideações suicidas? São pensamentos de morte, pensamentos de autodestruição. Então, você vive a situação, aí você passa por um aborrecimento, aí você pensa assim, eu tenho mesmo que morrer, está na hora de eu morrer, né? São ideações suicidas. Eu vou acabar dando tiro na cabeça, né? São ideações suicidas. Né? A ideação suicida geralmente está presente no depressivo, está presente em quem tem transtorno bipolar, está presente em algumas situações. Já vou. Só que, tá, o que a gente precisa entender é o seguinte, ele está falando aqui, ele não está falando do espírito ter ciência ou não. Ele está falando da ligação do perispírito com o espírito. E esta ligação é fluídica. Então, se eu estou cheio de vida, eu estou cheio de fluido. Logo, se eu morro, esse desprendimento é um desprendimento mais complicado. Né? Se eu pegar um tecido novo agora e eu quiser rasgar, eu vou ter extrema, com a mão, eu vou ter extrema dificuldade. Agora, se eu pego um tecido velho, poído, eu faço assim, ele rasga. Né? A morte, com o desagregamento da doença e com o desagregamento da idade, é isso. É você rasgar um tecido poído. Né? A morte, que ele chama de violenta, abrupta, né? Seja no caso do suicídio, seja no caso do acidente, seja no caso do que ele está falando, do supliciado, né? Da guilhotina, da pena de morte do que o vale, é você ter que rasgar na mão um tecido novo. Porque está cheio de fluido cada ligação. E isso independe do espírito ter ciência, realmente. Né? Uma pessoa que está ali andando de carro, o carro capota, ela não tem ciência, daqui a 5 minutos eu vou capotar. Né? A pessoa que vai passar por um suicídio, ela tem uma ciência, eu vou me matar. Então, assim, ele não é surpreendido, digamos assim, pela morte. Ele é surpreendido por não conseguir matar a dor, matar o incômodo, que é a real intenção de quem se mata. Mas uma obsessão não pode levar a pessoa a se suicidar sem querer? Era o testemunho que eu queria dar. Entendeu? Ele morreu quando eu pedi para falar. E eu estou pensando aqui até numa outra situação, porque, por exemplo, tem o cara que morre de acidente de carro, numa morte violenta, cujo tempo de vida dele estava previsto para além do acidente. E como é que fica o cara que a morte dele estava prevista no acidente violento? No meu caso, eu não me lembro exatamente como foi, vocês sabem exatamente como foi, mas eu lembrei depois, inclusive, que uma voz falava no meu ouvido. Eu ia para Itaperuna, quando eu ia ou quando eu voltava, eu ficava assim, nossa, se esse carro fosse, quando eu fazia uma curva, fosse aqui, como é que ia ser cair lá embaixo? Eu nunca percebi que estava me preparando para me matar ou qualquer coisa do tipo. Parece que a história é essa, né? Parece que o AVC, quer dizer, antes do AVC, eu já estava sendo trabalhado para eu fazer um acidente comigo, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que, eu até comentei, acho que com o João ou com a Barra, um dos dois eu comentei. Eu falei, nossa, mas como é que vinha as coisas na minha cabeça? Que eu devia, eu fechava o olho, inclusive, eu fechava o olho. Quando eu ia para Itaperuna, ou quando eu voltava, eu fechava o olho. Nossa, se eu falava na minha cabeça, se você fechar o olho agora, o que será que acontece? Eu fechava. E foram meses assim. Antes do acidente? Sim, foram meses. E aí parece que tem uma história dessa, né? Que houve um arrependimento de quem queria que eu cometesse o acidente, não é isso? Não me lembro direito, mas eu sei que tem uma história dessa. Então, na verdade, nisso que você estava falando aí, se eu tivesse feito, ou melhor, se numa dessas que eu fechei o olho, que eu pensei que eu podia voar, era nítido isso para mim. E eu acabava de fazer a curva e falei, mas não aconteceu. Mas eu não dava conta. Eu nunca dei conta disso. Tanto é que eu nunca comentei com vocês antes de acontecer. E aí, quando aconteceu o acidente, aí eu não sei exatamente o que falou aqui, o que aconteceu, mas parece que foi um ajuste, né? Um acerto de cordas, uma coisa assim, não foi?
do ponto de vista do espírito, a intenção dele era te matar, que foi o que ele falou ali, mas depois ele se Ele arrependeu. percebeu que, se arrependeu porque ele percebeu que eu não era mais como eu era antes. Então, aí eu só tive o AVC e aconteceu o que aconteceu. Ou seja, era para acontecer mesmo, né? Seria, mas nesse caso, por exemplo, supondo que eu aceitasse a indução, não, como é que fala? Sugestão. A sugestão. E aí? Eu teria sido um suicídio? A resposta está na sua fala. Vamos supor que eu aceitasse a sugestão. Aceitar é uma escolha. Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, Tem. não percebi. Você pode... Não, porque eu me lembro agora que eu também estava em crise conjugal, eu estava num problema muito sério, então eu não sei, era como se fosse para resolver problemas. Tinha uma coisa dessa também. Exatamente. Você podia ter a intenção de querer resolver Não, mas eu não problemas. queria me matar, não Mas, mais, quer dizer, não nessa época. É aquilo que eu estou te falando, né? Assim, respondendo nele diretamente. Um obsessor pode fazer com que uma pessoa se mate sem ela querer? Não. Porque senão a gente tem que voltar para trás na história do livre-arbítrio e na história toda. No caso, ele aproveita uma situação como a minha, né, que eu estava em crise. O cara gosta muito de beber. Eu tenho um inimigo espiritual, um obsessor. E eu gosto muito de beber. E nessa aí eu tomo um porre e ele aproveita dessa fragilidade da pessoa quando está com muita álcool mesmo. Se lembra do que está fazendo, não tem consciência muito do que está fazendo. Vai fazer uma besteira. Tem muita gente que fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não lembro de ter feito isso no outro dia. Entendeu? Então ele pode aproveitar disso e fazer o cara cometer um suicídio ou um assassinato ou alguma coisa desse jeito. Não pode. Não, ele pode induzir, né? Pode induzir. E a pessoa... Induzir é uma coisa. Tá, mas a gente está... Obrigar. Como ele falou também, como alcoólico, você não tem pensa. Mas você parte do princípio que... Conhece uma coisa chamada crime não, homicídio culposo? O que é homicídio culposo? Por negligência, imperícia ou imprudência. Por negligência, imperícia ou imprudência, você é responsável pelo que você faz. Sim. Todo mundo sabe que está passando das contas que está bebendo. Você pode passar das contas e depois não lembrar o que fez. Mas o corpo se dá sinais de que, ó, você foi responsável pela... Você está perdendo as rédeas. E aí, se você diz assim, problema, eu quero perder as rédeas, isso aí é assumir a responsabilidade por qualquer coisa que aconteça após perder as rédeas. Entende? E aí é lógico, né? Ah, mas o espírito induziu. É lógico. Se você tem inimigo e você dá a sua fraqueza ao inimigo, você acha que ele vai dizer assim, não, agora eu vou respeitar, porque Já está bebendo. Coitado dele, Já tá bêbado nessa agora, situação, eu vou Esperar você deixar, estar sóbrio eu para vou ver o esperar poder ele igual. estar sóbrio pra Mas gente devia ser voltar assim mesmo, igual, para sentir mais igual. gosto. Entendeu? Não é por aí. Mas eu preciso você perder a régua. Exatamente. Então, é aquilo que eu estou falando, né? A gente Eu, pode se fosse má, seria mais ter- esse ponto. A gente pode não ter a plena... Às vezes não Às vezes tem é nenhuma. emoção. Se o cara tá bêbado, não precisa de bem, ué. A gente pode não ter a plena noção da coisa naquele momento. Mas aquilo que nos levou à falta de condução, A gente tinha consciência São disso. responsáveis. nós somos responsáveis a partir do momento que nós optamos, né, por esse caminho. É, por isso que, inclusive, existe o Ney, crime e você vê doloso, muito né? isso, Ney, olha bem. Tem Não, muitas Doloso pessoas, com a intenção. tem muitas Não, pessoas que, doloso. por exemplo, saem de casa, Assumir o risco. vão para balada, aí vão sem a intenção de ficar tonto, né? Às vezes vai ali, vai tomar uma cervejinha, duas, mas chega lá, perde a mão e mesmo tonta, ela dá a chave do carro para outra pessoa e fala, eu não tenho condição de dirigir, leva. Ou deixa o carro ali, pega um Uber, alguma coisa do tipo. Dorme no carro. Dorme no carro, fica bem. mesmo tonto. E tem gente que fala que tá bom, não tá conseguindo andar. Não, tá bom, pode É chegar eu que, levo, eu tô bonzinho. é que tem um âmbito aí, Ney, é que tem um âmbito aí, Ney, que a gente não acessa. Tem um âmbito aí que a gente não acessa.
Quem garante que esse sujeito que encheu a cara, pegou o carro, saiu a 200 por hora, já não alimentava lá dentro uma maneira de sofrer um acidente para sair da vida sem ser acusado de suicídio? Quem garante? Porque entra subconsciente da coisa. Só seria diferente se botasse um Boa Noite Cinderela na comida, né? Mas aí você nem dirigiria. Não, então. O Mas Boa Noite aí, Cinderela você vai pagar. então, aí também. Mas isso que eu estou falando, só se ele fizesse qualquer coisa com uma porcaria dentro da bebida. Sim. Aí o responsável é quem aplicou o golpe. Mesmo assim, há um regime de corresponsabilidade. Porque bebeu, né? Não, porque você é responsável pelo que você ingere. Entende? Então, se você está com um copo de bebida, né, isso a gente aprende desde jovem, né? Sim. É copo de bebida na mão. Vou no banheiro, vai com copo. Quando eu bebia refrigerante, eu fazia isso porque Entendeu? meu pai me ensinava. Não larga o copo para Não se nada. larga copo pra Eu levava nada. pro banheiro, eu entrava pro vaso com um Exatamente, copo na mão de entendeu? Então, Coca-Cola. assim, por sua vez, se você está dirigindo, o cara está dirigindo, mas acha que vai tomar sua dor. Não. Direção é zero. É zero. Entendeu? Zero. Tomou, vai para tomar uma. Você não pode tomar nem caldo de cana, nem suco de uva puro, porque senão você produz álcool no organismo. Isso é fato. Entendeu? Fermento, Eu já fiquei bêbado em cima da jabuticabeira. Entendeu? Exatamente. Nossa, muita jabuticaba que fermentou dentro de mim, deu corre. Eu dentro do momento, eu fiquei tomando corre de jabuticaba. Você que não jabuticaba com vontade, né? Comigo, vontade. Já imaginou essa moda perto? Não precisa comer com vontade. Depende da sua condição Comi muito que física. estava em jejum. Aí o que Depende da acontece? condição Que física. beleza, cheio de ácido no estômago, fermentou exatamente. uma desgraça. E eu comi com pressão. Eu devo ter comido quase 1 quilo de jabuticaba. Afinal de contas, mas eu não comia, podia comer, era de graça, podia comer. Né? Eu tinha de cirurgia bariátrica. Eu já fiquei bêbada completamente aqui na fazenda do IEE, com caldo de cana, fazendo garapa para fazer açúcar. Eu era guria, devia ter uns 11, 12 anos. Principalmente se você for nova. Só o quente já tampando na garapa. Cidade, eu não estava acostumada a tomar caldo de Com cana. relação à colocação do João, né? No caso de um acidente, por exemplo, que o sujeito estava programado para morrer naquele acidente, não é uma morte abrupta. Por quê? Porque não tem fluido vital além daquilo. Né? O fluido vital estava programado para além daquilo. Mas não deixa de ser uma morte violenta, está enquadrado aqui em todos os casos de morte Depende de como violenta. ele seja conscientemente. Entendeu? Senão, Não, porque o que acontece? Na desagregação das forças e na doença, você vai tendo desligamento, célula. Gradativo, paulatino. Quando você tem o acidente, mesmo que tivesse programado, você não tem excesso de fluido. Em compensação, as células são todas ligadas. Entendeu? E esse desligamento, ele demora um tempo. Né? Então... mas se a pessoa for assim, espírita, correto, exemplar tal, ele consegue vai receber apoio, entendeu? Apoio. Para ajudar Aí nesse tem desprendimento, problema. da mesma forma que tem os faxineiros lá para retirar qualquer excesso de fluido, para que não haja vampirização. E isso os livros da Ivone, Ou seja, Ivone sempre tem Pereira uma dão conta, né, dos Essa socorristas Ivone aí? das estradas. Não, Essa é a Ivone, é não, o ar era fantástica. da Ivone, o ar eu procurando aqui, o meu cérebro pós-Covid. Você mandou aquela reportagem para mim para debochar a minha cara? Então você me respeite, eu sou uma pessoa pós-Covid. Mandei a reportagem para Envelheci 10 anos. mostrar a seriedade do negócio. Envelheci 10 anos, agora eu tenho que procurar. É um monte de Bem, que fala. Bem, Mas 10 anos mais velho, você está quase chegando onde eu estou. eu te garanto que você não teve Covid, ridículo. Mesmo no caso de uma morte preparada, as células já não vão se desconectando? Não vamos, Tudo bem que porque não tem fluido. doença. Eu entendi. Entendeu? Mas já Não estava tem, preparado. não tem doença e não tem decrepitude. É a decrepitude, então, que Celular. causa esse Sim, desligamento. porque você não tem fluido, mas você precisa do envelhecimento das células. E as Pelo células menos no envelhecem ou pela idade ou por enfermidade. Sabe por que eu Ou fiz essa dúvida? desativação das mitocôndrias. É, Você entendeu? lembra no último Pelo estudo menos. que você falou que você tinha um amigo seu de faculdade
Sentia cheiro. descobrir que a pessoa ia morrer pelo Eu cheiro. sentia cheiro de morte. Então, Geralmente quando era a morte pessoa vai morrer, já começa a ter esse desligamento, independente se é por Não, idade. porque é muito instantâneo. Já a cadaverina, ela é muito rápida. Houve um rompimento de energia, aparece a cadaverina. Assim, todas as pessoas que eu vi ele falar morreram de Então, de como morte que já achou, ficava? sabe Então, ficava o isso? nível energético da pessoa? Não, ele sentia cheiro. Ele Química. falava assim, nossa, ele chegava perto de você e falava Mas a assim, química da célula, você não ele tem falava assim pra você não tá bem não, hein? Entendeu? Não, O não, sim. cachorro sente, né? Eu O entendi. cachorro sente. É até o questionamento que eu levantei aqui sobre a pessoa que precipitou a morte violenta num acidente de carro, alguma coisa do tipo. Algo muito comum hoje em dia. As pessoas vão tirar selfie em lugares tremendamente perigosos e caem. Cai. Uma foto. Você está entendendo? Por causa de uma foto. Quer dizer, aquilo ali era uma morte que não estava programada. É mais idiota que É fumaça. diferente, é diferente, por exemplo, de alguém que tinha a morte violenta no planejamento reencarnacionista. Né? O meu questionamento foi exatamente aí. Uma cessação do fluido vital, como é que seria esse desligamento? Enquanto que do outro fica fácil da gente compreender. Né? Todas as vezes que a gente visualizou, né, que o pessoal chamava de Zé do Caixão, né, que era José Francisco Fortinário, não sei o quê, o pessoal chamava de Zé do Caixão, eles andavam perto de você e falavam assim, já fez seu seguro de vida? Você tá bem? Não, hein? Tá de Eu gozo. sou seu amigo falando. Cara, não dava 2 Ah, dias. Não dava 2 dias, fulano teve um infarto. Olha só. Fulano, isso aqui. Eu sairia da nossa, faculdade. Absurdo. Chegava preso, cara. Você só não ia ouvir a notícia, não ia evitar o fato. Não, mas, pô, Ó, Luciana. não, tinha gente na faculdade que dava um jeito de cruzar com ele e falava assim, tô cheiroso. Entendeu? Comigo já debocha essa Se parada. tudo sai que eu tô cativoso, eu vou baixar agora mesmo ali no hospital. Pra fazer um check-up geral, pra saber pelo menos o que eu vou morrer. Mas Essa essa coisa coisa de sentir cheiro. E era doença, geralmente. Essa coisa de sentir cheiro mexe comigo. Muito. Porque eu já tive 2 oportunidades que aconteceram assim, que me marcaram demais. Primeiro, há muitos anos atrás, eu não estava nem em doutrina espírita, eu estava muito longe, né? E eu tinha um patrão, um chefe, né? No caso, um gerente, né? Na filial que eu trabalhava, e ele falou para mim assim, ele adorava rosas. E ele falou assim para mim, quando eu morrer, eu não vou ter mau cheiro, eu vou ter cheiro de rosas. Aí eu ri, né? Falei, pô, tá de sacanagem, a gente pede vivo. Aí ele sempre me zoava, que é isso e tal, não sei o quê. Aí, no dia que ele morreu, eu não soube. Tipo, eu não fui avisada logo de imediato. Mas eu estava trabalhando e vi que ele não chegou no escritório. Aí eu falei assim, bom, não veio, eu vou abrir o escritório, né? Porque como é que vai ser a filial? Daqui a pouco todo mundo está chegando aqui. Então, na hora que eu abri o escritório, assim, gente, veio um cheiro de rosas, assim, mas muito forte. Eu achei aquele estranho, nossa, quem deixou flor aqui e tal? Aí entrei, abri tudo, né? Porque estava um cheiro de rosa muito forte. Aí comecei a trabalhar, chegou a secretária e tal, depois que o dono da empresa chegou avisando que o César tinha falecido. Olha só que doideira. E eu tinha sentido o cheiro de rosa. E da outra oportunidade era o odor que eu sentia da minha sogra. E, assim, quando ela estava morrendo, eu senti um odor desagradável. E uma vez, eu discutindo muito com meu marido, porque a minha sogra não gostava de mim. Eu discutindo e tal, depois, aí meu marido subiu pro terraço e depois eu fui lá. Porque eu achei que eu não tinha acabado de falar o que eu queria, eu tenho isso, eu gosto de falar. Ninguém fala comigo, vira as costas e vai embora. Eu vou atrás, peraí, vamos lá. O que você falou? Não, você falou isso? Eu não concordo, vamos lá. Tem essa maneira. Eu subi pro terraço e quando eu cheguei no terraço, ele já estava diferente.
a gente tinha discutido e ele estava diferente. E quando subi, eu senti o odor dela passando por mim. Eu lembrei na hora do odor que eu sentia quando eu estava perto dela, que ela exalava. Para mim, ninguém nunca falou isso, entendeu? Mas, e aí ele já estava diferente, ele estava com outra fisionomia, ele já falou assim, não é, nossa, esquece que eu falei, desculpa. Tal. Ele era outra pessoa. E como que ela chegou perto dele e como ele mudou comigo, né? Por ela ser uma pessoa que me odiava, entendeu? Então, assim... Mas parece que ela mudou, ele mudou por bem. Ele não mudou porque ela saiu de perto dele. E quando eu estava discutindo, senti o cheiro. Esse negócio do cheiro É impressionante. Eu estava até procurando aqui, eu vi isso hoje. Tem uma moça de 24 anos que tem uma síndrome. Sempre que ela está sentada, que ela levanta, ela desmaia. Vai desmaiar, você viu isso? Aí o cachorro dela é treinado para pegar a medicação, entregar a ela, pegar a água, abre a geladeira, pega a água e dá. É síndrome do ataque cardíaco, mudança postural. Exatamente. Aí ela levantou, sentou, e qual é o lance do cachorro? Ele sente um cheiro específico quando ela vai ter o desmaio. Porque ela tem uma aceleração muito grande de batimento, que provavelmente está ligada à adrenalina, que é o que acelera o batimento cardíaco, e a adrenalina tem cheiro. Né? Por isso que cachorro, quanto mais medo você tem, mais ele corre atrás de você. Porque ele corre atrás do cheiro que você exala, porque a adrenalina fede para o cão. Então, quando ele sente aquele cheiro de adrenalina nela, ele empurra ela para a parede, para o mar, para ela poder se colocar numa posição em que ela possa desacordar sem cair. E ele já foi treinado para pegar a medicação para, de repente, evitar o desmaio. Ele pega a medicação, ele abre a geladeira, pega a água, né, e leva onde ela está. Assim como alguns tipos de câncer, já tem cães que são treinados Para identificar. para sentir o cheiro, para identificar. Então, assim, eu, na época, Matheus, na época do Zé do Caixão, eu nunca entendi aquilo, né? Eu fazia Pai Nosso, Ave Maria, orava oração de São Bento, entendeu? Meu irmão contou era católico, eu não entendi muito, não. Tempos depois, quando a gente começou a estudar a questão do perispírito, e que aí fica muito claro, né? Que o espírito é ligado átomo a átomo, molécula a molécula, entendeu? Eu falei, é por isso que o cara sentia cheiro, porque se vai desligar, desliga o fluido célula a célula. Cada célula que perde o comando do fluido morre. Cada célula que morre apodrece. Né? E carne podre fede. Né? Eu falei, nossa, é um cachorro, mano. Né? Porque cachorro sente morte de dono. Não sente a morte acidental, mas sente a morte por doença. Cachorro não sente que você vai sair e vai sofrer um acidente de carro. Exatamente, porque a morte acidental não... Mas ele sente se o seu colesterol está alto, se o seu triglicérido está alto. Entendeu? Ele vai sentindo, porque todas essas elevações, né, elas exalam o cheiro. E eu acredito nisso profundamente, porque quando eu engravidei do Matheus, eu já tinha o Ralph. E o Ralph, ele sabia que eu estava grávida antes de mim. Logo que no início da gravidez, o Ralph me cercava, assim, sabe? Ralph é cachorro. É o meu cachorrinho. Eu sentava no chão, porque eu gosto muito de ver televisão, deitada no chão. E ele ficava perto de mim e cheirava minha barriga e ia para um lado e ia para o outro. Ele não sabia, ele não me largava o tempo todo na casa. E aí eu soube que estava grávida e eu falei assim, meu Deus, será que eu vou poder ficar grudada com esse cachorro? Esse cachorro está grudado em cima de mim. Será que tem problema? Eu falei com o meu médico. Meu médico falou, Carla, o seu cachorro já sabia que você estava grávida. O cachorro... ele escuta o batimento do feto dentro da barriga da mãe. No dia que eu passei mal, eu não sabia. Eu já estava passando mal uma semana e o Ralph já não estava, não fiquei toda arrepiada agora. O Ralph já não estava chegando perto de mim. O Ralph me olhava assim, ele olhava, aí ele abaixava a cabeça, ia para o cantinho. Quer dizer, ele já sabia que o Matheus estava morto dentro de mim. E eu comecei a passar mal, e no último dia que eu estava passando mal, ligando para o médico, ligando,
E entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, ele ficou na porta assim, ficou chorando. Quando eu entrei, que eu estava sangrando. E ele estava chorando na porta do banheiro. Meu cachorro sabia tudo. A primeira coisa que ele sente é o cheiro do beta-HCG. Então, ele não localiza nada na barriga, porque o cheiro do beta-HCG, ele é global, tá no sangue. Ele ficava Né? lá e pra A cá, partir da sangrando, quinta semana, ele já é capaz de ouvir o batimento cardíaco. E aí ele caça aonde está a origem daquele cheiro. E quando eu cheguei no hospital, que já tinha sido Do som, já tinha sido realizado a cirurgia, ele chorou 30 dias. Eu chorava e ele chorava. Eu chorava, aí ele ficava lá na casinha dele chorando. Ele viveu junto comigo a perda do bebê, como se fosse dele também. Ele me protegia, não podia ninguém chegar perto de mim que ele latia. Entendeu? Ele ficava assim, me rodeando. Aí quando eu ia para algum lugar, quando eu levantava, que eu ia trabalhar, me arrumava, ele ficava me olhando assim, tipo, como assim você vai trabalhar? Deita aí, entendeu? Ele chamava para um lugar que eu via televisão, ele ia para lá e deitava, tipo, vamos ficar aqui. E ele sabia tudo. E quando eu cheguei, ele olhou para mim assim, baixou a cabeça e saiu. E eu achei aquilo assim incrível, como ele sabia, né, que tinha vida ali e depois que não tinha mais nada, como ele sofreu por não ter mais nada. Conexão química. Carla, na verdade, ele não sofreu por não ter mais nada ali. Ele sofreu induzido pelo seu sofrimento. Porque os hormônios que geraram o seu sofrimento ativam os hormônios dele. Então, ele sofreu a alteração hormonal dele, que foi engatilhada pela sua alteração hormonal. É igual bocejo. Já viu bocejo? Mecanismo de bocejo? A pessoa boceja, sai todo mundo bocejando em escala. Por quê? Porque aquele som e aquele visual ativam uma área específica do cérebro. Então, você boceja porque está com muito sono. Aí, às vezes, a Sandra do lado boceja. Nossa, a Sandra também está com sono. Não, ela não está com sono nenhum. Mas ela teve uma área específica cerebral ativada pelo seu movimento processual. Isso é outro mecanismo de Entendeu? sobrevivência. Porque mesma se coisa um dorme acontece. e o outro não, num grupo, né, dentro de uma caverna, num lugar, fica tudo descontrolado. Então, um vai induzindo o outro. Vai induzindo. Bebê de maternidade. Por que a enfermeira corre? Bebê de berçário. Porque se não chorar, vai chorar todo mundo em manada. Entendeu? Aí pega um, tem que pegar todo mundo. Exatamente. E aí, hoje em dia quase não tem mais berçário, né? Mas nos hospitais que ainda tem berçário, vários bebês, tem enfermagem, tem enfermagem de sentinela. Porque assim, pega. Porque senão vira sinfonia. Porque ele chorou porque está com cólica. Então todos os bebês estão com cólica reflexa. Não. Elas simplesmente foram induzidos ao choro por causa do choro. Existe uma terapia psicológica chamada terapia do riso. O João aqui resolve fazer terapia do riso, resolve rir. Não dá 1 minuto, nós estaremos todos rindo. Só que ele está rindo de uma lembrança engraçada. Nós estamos rindo porque está rindo. Sem ter conexão. Nossa, nós estamos sentindo a mesma alegria do João. Não, nós estamos rindo porque está rindo. Isso acontece muito com o Murilo, com o meu irmão mais velho. Entendeu? O Murilo começa a contar as coisas engraçadas, ele começa a contar, e antes de chegar ao final, para ficar engraçado para todo mundo, ele já se borra de rir. Ele sabe a Porque resposta. ele já sabe lá o... E só de você contar, a gente já ri, porque a gente imagina a risada que ele E aí, dá. quando ele começa a rir, a gente já fica predisposto a rir também. Nem sabe o final. Exatamente. E às vezes, quando chega no final, nem foi tão engraçado assim, mas a gente já ri. ganhou horrores, porque você entra num mecanismo de reprodução. Né? Então, assim, tem muito disso. Todos os nossos sentimentos geram respostas químicas. E toda química tem cheiro. Quando a gente fala de gato, de cachorro, nós estamos falando de seres com 50 vezes a nossa capacidade olfativa, mas não sei quantas vezes a nossa capacidade
auditiva. Então, o gato é capaz de sentir o som da lágrima escorrendo. Ah, mas porque eles ouvem, Entendeu? como é que chama aquele trem? Ultrassom. Então, Já é uma faixa de som acima do que nós conseguimos. E aí é muito comum, o que aconteceu? O gato começar a lamber a sua lágrima antes dela começar a escorrer no olho. Porque ele sente o som dela escorrendo nas primeiras partes, ele já vem para lamber. Aí a gente que tende a humanizar o animal, pensa assim, nossa, ele me ama tanto, que ele está aqui me consolando, me acolhendo, ele está respondendo. Não é ruim. Mas a gente precisa entender não acho que seja ruim a gente ter um relacionamento afetivo com animais. A gente humanizar o Entendeu? Eu acho. Mas, não, falei de humanizar, falando, não é ruim a gente ter um relacionamento afetivo com os animais. Entendeu? Mas a gente precisa entender o que é uma resposta do animal e o que não é. Por quê? Porque às vezes quando aquilo não acontece, a gente tende a levar para o lado emocional. Meu cachorro não gosta mais de mim. Entendeu? E às vezes o seu cachorro está ficando surdo e perdendo a capacidade de ouvir do que ele ouvia. Ou ele está perdendo o olfato e aí ele não consegue mais responder às suas respostas químicas como respondia. E é muito comum um bicho idoso ficar completamente apático. Por quê? Porque como ele já não sente mais o cheiro e já não escuta mais direito, você está ali sofrendo igual uma condenada e o cachorro está ali na televisão. Né? Nossa, ele não gosta mais de mim. Não, ele perdeu a capacidade de fazer aquele processo que ele fazia bioquimicamente falando. Então, assim, são questões bioquimicamente falando. Eu não gosto muito de humanizar animal, né? Eu acho que isso piora as nossas dores, né? A gente entra naquele processo assim, perdi um filho, né? Eu, como uma pessoa que já perdi um filho, me sinto muito ofendida quando vejo alguém comparar um animal a filho, né? Porque eu acho que a pessoa não sabe o que é perder um filho. Né? Então, assim, há graus diferentes. Entendeu? Ninguém perde um filho e no dia seguinte vai trabalhar. Ou 2 dias depois vai trabalhar porque perdeu um cachorro ou um gato. Né? Então, assim, são graus de... Né? Você gastar 70 mil reais num casamento de cachorro. Aí você veste o cachorro de noiva, a cadela de noiva, faz o bolo com buffet. Gente, eu acho que isso surreal. Né? E eu acho que isso vai ter resposta do outro lado, porque tem muita gente. Não, isso é coisa de Tem pobre. gente que casa com um animal, tem gente que deixa herança milionária para o animal. No Brasil não deixa, que não é proibido por lei, né? Mas nos Estados Isso é Unidos coisa tem de pobre, porque quem tem dinheiro para fazer isso. pior que faz, tá, filho? Que essas socialites gastam de 70, 80 mil reais de casamento de cachorro. É uma coisa, assim, espantosa, né? O pobre faz gracinha, faz mês de aniversário, faz gracinha assim, mas não tem 70 mil pontos para dar no casamento de cachorro. Entendeu? Então, assim, a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Então, assim, essa questão, a gente precisa entender que a morte violenta é sempre uma morte abrupta. Mas nem toda morte violenta, toda morte abrupta é uma morte violenta, mas nem toda morte violenta é uma morte tão abrupta, porque aquilo que o João falou, estava dentro do planejamento reencarnatório. Agora, o desligamento é sempre abrupto, porque você não teve o envelhecimento celular pela doença ou pela idade. Então, você falta fluido aqui, mas você tem a célula potente ali. E uma célula potente, ela se mantém viva muito mais tempo sem aquele fluido do que uma célula que já está virando, né, a esquina. Né? Aí acaba o fluido, acabou. Né? Acabou o negócio. É igual o meu notebook quando apaga a luz. Não sustenta não, nem um segundo. Só na tomada. Isso é o envelhecimento, esse desligamento? Não, desligamento é a morte. Desligamento, porque você não pegou a questão se chegou atrasado, mas ele está falando do desligamento pela morte violenta. Né? É o comentário de Kardec na questão 162. Então, o desligamento é o ato da morte. Como é que se morre? Se desliga molécula a molécula, átomo a átomo, o corpo do perispírito. Se você está com as células danificadas pelo envelhecimento ou pelo adoecimento, você
Como eu falei antes de você chegar, é você rasgar um pano moído. Agora, se você precisa fazer um desligamento com as células ali potentes, mesmo que você não tenha mais fluido, como é o caso da morte programada, você está rasgando um tecido novo. E rasgar um tecido novo é tão simples quanto rasgar um tecido fluido. Não é? Entendeu? Então, não tem diferença. Tem diferença nesse mecanismo de desligamento. Você pode pegar pessoas jovens com câncer. É só você olhar. Crianças com leucemia. O aspecto de morto, ele está ali presente, independente da idade. Isso é um desligamento violento? Não. Desligamento violento é a criança que está lá no vivém para ver essa mulher atropelada. Não está doente, não é velha, não está doente, está tudo ali na potência. Ah, mas estava programado para a criança morrer com 5 anos atropelada. Ok, mas as células estão todas ali, plenas de funcionalidade, mesmo que você não tenha fluido. Então, você vai ter dificuldade para desligar. Vai ter trabalho, vai demandar mais tempo. E enquanto tem ligação, tem consciência. Tem uma perturbação mais intensa do espírito, porque ele fica recebendo informações via perispírito das células corporais. E é por isso que lá na questão 62, que os espíritos respondem, que aí não é o comentário de Kardec, é a questão. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica se extingua completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Aí, no caso de supliciado, né, o pavor de que você vai ser enforcado, né? Então, alguns minutos, alguns instantes, é o tempo que você vai estar. Não só há desligamento, digamos assim, mais instantâneo, se você tem o fim de fluido e o envelhecimento, a decrepitude celular, que vem via envelhecimento ou via adoecimento. Né? Então, sigamos. Passamos para o capítulo. Pessoal, eu vou precisar sair um pouco antes, tá? Para subir, fazer umas coisas assim. Pergunta 186. Haverá mundos onde os espíritos, deixando de revestir corpos materiais, só tenham por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Né? E aí, resposta muito clara, aquela polêmica que se criou dentro do movimento espírita, de tem Jesus, tinha ou não perispírito? Tem. Né? E que ele coloca aqui, que no caso dos espíritos puros, o perispírito é tão etéreo, tão sutil, que para nós é como se ele não existisse. É como se não existisse, não é sinônimo de não existir. Então, eu posso tomar um ranço da Carla, por exemplo, e ser como se a Carla não existisse para mim. Mas ser como se a Carla não existisse para mim não vai extinguir a Carla. Ela existe. É como se não existisse para mim. Entendeu? Indiferente. Só um exemplo. Eu não vai posso custar depois dessa versão. Nunca mais vou comer rosquinha. Assim, Acabou a rosquinha de cebola. boa rosquinha de cebola. Você só com essência. Vou comprar a essência só para você. Mas enfim. Então é isso, né? O que ele está dizendo? É o caso dos espíritos puros. Ou seja, mesmo espíritos puros possuem perispírito. Você vê que
Você vê como é que se cria confusão à toa, né? Porque, por exemplo, lá na primeira Tá falando parte... disso tudo, filho. lá na primeira toa. parte do É Livro bem dos isso. Espíritos, quando Kardec estuda os elementos gerais do universo, né? Aí chega num ponto lá que os Espíritos respondem para eles, né? Que existe uma trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria, mas que é necessária a união do Espírito com a matéria. É necessária a união do Espírito. Ora, se é necessário, então não vai existir um momento em que o Espírito estará desvinculado da matéria, considerando que o perispírito de Jesus, por mais etéreo que ele seja, ele ainda é matéria. A matéria para o espírito que está desencarnado é o perispírito. Exatamente. Que Kardec chamava de envoltório semi-material. Material. Que hoje está errado, cientificamente falando. Não existe semi-matéria. Tudo é matéria. Aliás, não existe mais matéria. Tudo é energia. É o Então, André Luiz que de fala, atualização em atualização, né? André Luiz que fala que a matéria é energia coagulada, né? Não é? É o que ele usa. Eles falaram isso na Semarte. Ele no Vidal deu essa diferença. Hoje, o que a gente entende? Qual é a diferença da gente aqui para o espírito desencarnado, para o espírito puro? É a rotação da energia. Quanto mais lenta é a energia, mais palpável aos sentidos, mais densa é a matéria. Quanto mais acelerada é a energia, eu vi um estudo sobre isso. Quanto mais acelerada é a energia, mais sutil é a matéria. O que é essa aceleração? Movimentação de partículas. Isso reflete na parte psicomotora também? Reflete em tudo. Porque tudo é energia. Então, ser alguém acelerado Não. é uma repercussão de ter energia interna em aceleração? Então, ser alguém acelerado acelera a sua energia interna. Essa aceleração aí, Letícia, é uma aceleração mental, no sentido de um distúrbio. O que a Bárbara está falando é a aceleração da vibração. Ela vai É como o ser vibra. Quanto mais lento for a vibração, mais palpável. Quanto mais acelerada a vibração, mais sutil. Porque senão, Letícia, se a gente botar no mesmo patamar se a gente colocar no mesmo patamar de comparação, a gente está dizendo o seguinte: matéria em rotação mais acelerada produz coisas mais sutis, ou seja, seria mais elevado. Aí então a gente vai dizer assim, então ter um pensamento acelerado é sinal de que eu sou elevado. Exatamente, e não é. É sinal de ser doente. Você tem um transtorno psíquico, ou neurológico, ou neuropsíquico. Porque às vezes a questão não está só no emocional, está também na estrutura neurológica. Seria a hiperatividade nas crianças? Hiperatividade numa, síndrome do pensamento acelerado em outras, a ansiedade também acelera a mente em outras pessoas. Alzheimer, demência, né, são as mais variadas causas. Às vezes é só emocional, mas às vezes é também neurológico. Né, paralisia cerebral e as mais variadas questões. Isso fica muito claro, Letícia, quando a gente estuda a série André Luiz. Quando os espíritos que já alcançaram uma certa elevação vão às zonas umbralinas, eles não são percebidos pelos habitantes dessas zonas. Aí eles precisam diminuir a vibração para se fazerem visíveis. Tem isso em nosso ar. Eles vão matar. O que a gente precisa entender é o seguinte: qualquer espírito vibra mais intensamente, ou seja, mais rápido do que nós encarnados.
A vibração do corpo é mais lenta do que qualquer Ele é espírito. mais ou menos elevado. Qualquer espírito Qualquer vai vibrar mais Veloz. mais vamos dizer assim. velozmente que você. Encarnar lentifica esse processo. Entendeu? Encarnar lentifica porque a matéria é energia e vibração lenta. Entendeu? Agora, se você for comparar somente espíritos, quanto mais atrasado, mais lenta a vibração. Quanto mais acelerado, mais adiantado a vibração. Então, espiritualmente falando, o espírito atrasado é um Fusca e Jesus é um Porsche. A gente vê isso na mesa mediúnica, quando você dá facilidade a um espírito muito trevoso, a gente sente aquela vibração fria, né? Nossa, o espírito é frio. E quando vai dar facilidade a um Zé Grosso, por exemplo, parece que você está no carnaval, como diz. Sabe que coração... Isso está ligado ao comprimento da onda, né? É uma onda longa, é a distância entre uma crista e a outra crista. A onda curta, que é onde os espíritos superiores vibram. E aí, nós vibramos no... Por que o processo obsessivo é tão contínuo? Porque, espiritualmente falando, para nós que vibramos em ondas lentas, é muito mais fácil a gente se conectar com quem? Com o espírito que vibra na onda mais violenta. E é por isso que a ligação entre espíritos obsessores e espíritos e pessoas encarnadas é muito mais simples do que a ligação de espíritos elevados para espíritos. Inclusive, por exemplo, médiuns cardíacos com disfunções cardíacas graves dificilmente dão facilidade a espíritos elevados. Seria um risco, pessoal. Porque é um risco para a saúde. Entendeu? Não sei se acontece com você, Bárbara, mas, por exemplo, comigo é muito comum acontecer. Eu vou fazer uma palestra, 3 minutos antes da palestra eu estou absolutamente calmo, batimentos cardíacos, calmo, supar. Deu esses 3 minutos, acelera, não é um estado de nervosismo, não é ansiedade para a palestra. Eu percebo visivelmente que há uma aceleração, porque tem alguém com uma vibração mais acelerada que a minha, na necessidade que a minha aumente um pouco para estabelecer uma conexão. Melhor que quase morreu com a Samanta. Não sei se você percebe isso com você. Remédio Comigo é muito claro. Capacidade de Bezerra de Menezes, o Bezerra vai embora, Beraldo ficou cadáver. Característica física. Olhei pra cara, É. você falou assim, remédio. Nossa Senhora. É isso que eu falo com vocês, o que acontece comigo quando eu saio daqui para a cadeira. A aceleração do corpo, ele começa a tremer. O Ney Tudo. precisa fazer um Exatamente estoque. nesse caminho você deve se conectar com esse Com quem espírito vai elevado. Porque ela falou isso. Eu tenho um Ah, sentimento que quando eu caminho para o fundo. Aqui, se eu estiver aqui, tô na maca e tal, aí quando eu vou para o fundo, né, geralmente na direção do Ney ou do Davidson, eu não caminho, eu não sinto caminhar. Quando eu vou para aqui, assim, eu vou, porque eu sinto que eu vou pegar alguma energia, alguma coisa, eu sinto que eu não caminho. Eu vou assim, ó, eu não sinto a minha perna andando. Espírito zombeteiro é muito difícil, né, cara? É muito estranho isso, tipo assim, eu sinto como se eu fosse evitando, até lá, assim. Aí o que eu vejo? Ela não anda, ela desliza. A música desfila. Desfila. Zoar os outros tem que Eu tô falando um negócio sério, tá zoando. entendeu? Eu tô falando um negócio sério, tá zoando. No caso do Ney é uma coisa muito específica, porque quando ele recebe orientação para fazer o tratamento, né, ele se conecta, mas o Ney não sustenta uma conexão integral, ele faz conexão intermitente.
Então, o que o espírito conecta, atende, libera o Ney para se reequilibrar, entendeu? E isso, muito provavelmente, que eu te digo que é sobrepeso. O seu coração funciona em carga Superior ao que foi ao que programado. deveria. Quanto tempo você tem sobrepeso? Bastante. Então, exatamente para não forçar, né? E aí ainda entra a questão emocional, né? De você estar emotivo com a coisa, tudo, para não forçar, eles fazem uma conexão intermitente. Se liga, você se desliga. Se liga, você se desliga. Se liga, você se desliga. E se você prestar atenção, você está recebendo isso, um aumento gradual disso. Porque primeiro você só ficou ali. Aí começou a auxiliar num atendimento. Aí tempos depois, em 2, 3. Entendeu? Quarta-feira passada, eu, dali da porta, contei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6 atendimentos. O que abre a questão de que Vai chegar uma hora. vai chegar uma hora que você não vai ficar ali na cadeira. Você vai atender aqui. Prepara. Algo que a gente já havia falado antes. Isso quando ele não recebe comando, A gente já tinha falado isso antes. E você muito provavelmente está sendo preparado para o atendimento. Geralmente eu me sinto assim, às vezes, tipo esgotada. Quando termina um atendimento, parece que tem um ralo no pé, escorreu tudo assim, ó. Dependendo do paciente, eu me sinto assim. E às vezes vem o Ney, exatamente na hora que o Ney chega ali. Aí o Ney coloca a mão, eu coloco a mão em cima da mão do Ney assim, parece que deu chupeta. Sabe aqueles carros que vão no seu caso, não é ligação. No seu caso, é a sua sensibilidade às alterações de energia. Quando você chega para trás, por exemplo, você está chegando mais próximo à cabine, que é a central de liberação de ectoplasma. Ali é a fonte. Entendeu? Você vai lá, fica revigorado, volta aqui. Entendeu? Mas é o que acontece comigo na cadeira. Exatamente. Eu saio daqui meio coisa. Quando Isso eu aí sento eles ali, desconectam, você senta ali e liga no carregador. carregador, Aí o corpo começa a coisa, já vai melhorando, vai tranquilizando, entendeu? Porque eu acho que se eu ficasse só aqui, eu tava desmaiando nesse chão. Não, você vai lá recarregar. Não, pois é, então, por isso que eu ainda confio, assim, né? Me sinto bem saindo daqui e sentando ali. Aí fico ali e tal, aí depois chamo de novo, já vem, já preparado. O sujeito que não sentia nada ficava na porta. Ô, Ney, mas isso aí, Ney, tá muito ligado. Não, ele fica na porta, ao mas que- quem ao manda que- ele vir, senta na porta. Isso aí está muito ligado ao que a Bárbara refletiu aqui para nós hoje. Por conta do sobrepeso e da sobrecarga no sistema cardíaco, então, conecta. Quando sai, você sente uma descompensação que você precisa sentar na cadeira. Quando você estiver treinadinho, o espírito conecta e só desconecta no final do trabalho. Você emagrecer, fazendo dietinha, você vai trabalhar aqui, ou você vai sentar mais rápido, tá? Isso não, pelo amor de Deus. Mas Não tira da minha cadeirinha, só. Pelo amor de Deus, eu nem vou dormir hoje. Providencie uma dieta aí, que agora o trabalho vai ser full. Me tira da minha cadeirinha ali, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Parece resultar daí que o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com as noites, as primeiras claridades do alvorecer. É aquilo que ele está falando das últimas encarnações de um espírito puro, né? Das últimas encarnações por necessidade, né?
Aonde que reencarna um espírito que está ali na antessala de puro e muito feliz, né? Né? Sem comprometimento. Então, quando ele atinge o espírito puro, na verdade, não existe praticamente diferença entre o perispírito dele ali e o perispírito dele encarnado, né, em mundos felizes. Você já tem ali praticamente a Não tem necessidade do mundo de provas e expiações. expiações. Espíritos mais elevados, que não têm mais necessidade de nenhuma prova, nenhuma expiação, eles só encarnam em mundos como o nosso, por exemplo, para fazer alguma coisa, por causa de Jesus. O espírito, no caso de Alcílio, espíritos missionários, né? Alcílio. Eu sei que tem uma polêmica com esse nome. O João Rocha é rei de fazer polêmica com as pessoas. Não Nossa, sou é nada, polêmica. cara. Não sei por que sua mãe te batizou de polêmico. Tá todo mundo me Quem tá acusando, falando cara. Eu sou um menino menino tão bom. polêmico, quer que ele seja. Como é que é o nome da criança? Polêmico. Polêmico. Por que chama polêmico, gente? Porque Ele quer que ele seja apocalipse. Como é que é? Quer que ele seja apocalipse. Sua mãe falou. Pra piorar, só faltava ser baiano. É. Entendeu? Porque dizem que os baianos não nascem, estreiam, né? Só foi no meio-dia. Entendeu? Não, aí Pois, eu não sei. pois eu estreiei, sem público, mas eu Mas eles estreiei. estreiam. Estreiei, porque a enfermeira foi buscar o médico, quando voltou, já estava lá no meio das pernas da minha mãe. O que acontece no terceiro parto normal, né? Costuma acontecer. Foi parto normal, não. A menina já está aberta, né? Enfim. Normalzinho. Também, cara, se não fosse parto normal, eu não estava no meio das pernas da menina. Vamos combinar, né? Não combinar. Mas, enfim. Pergunta 187 para a gente encerrar hoje. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez de um relâmpago. Né? Então, assim, o perispírito de Jesus aqui na Terra era um perispírito mais denso, porque ele era formado de quê? Dos elementos deste planeta, que estava em piores condições do que as de hoje. Né? Então, Jesus inicia o que é uma transição planetária para um mundo de regeneração. É quando o bem começa o seu movimento de levante para superar o mal. Porque enquanto é mundo de provas e expiações, o mal supera o bem. Né? Como é que começa a transição? Quando o bem começa a se levantar no movimento de ascensão sobre o mal. Qual é o marco desse levante? É a encarnação do governador, que era o bem por excelência. Então, assim, hoje a gente já está há 2000 anos de transição planetária. Imagina o que era isso aqui na época que Jesus encarnou. Primeiro que, né, em vários lugares do planeta o planeta ainda era primitivo em muitos ambientes. A gente hoje ainda tem núcleos primitivos? Ainda tem núcleos primitivos. E quando a gente fala isso, as pessoas às vezes se assombram de dizer assim, porque quando você está dizendo que o indígena isolado é primitivo, você está classificando o cara abaixo. Não, ele é primitivo. As atitudes dele não geram débito. Em mundos primitivos, não há débito. O mal é que gera o débito. E o débito está presente no processo de expiações. Isso é sério, mas é profundo, porque se você estudar o indígena, você vê que ele respeita a caça, ele respeita o solo, ele tem toda uma evolução espiritual com relação a tudo que ele faz. Sim. Né? E aí você vai dizer, mas e o canibal? Aí você tem que analisar antropologicamente o canibalismo.
O canibalismo não tem a intenção de ferir, é como o animal que consome outro animal. No caso de um indígena, então, comete um assassinato, mata um outro indígena, ele não tem culpa? Nós estamos falando de indígenas isolados. Sim, dentro de uma tribo isolada no coração dos Andes. Vamos supor assim. Não há maldade. Você está agindo por instinto. Tipo, matar o que matou, com certeza fez Olha bem, Matheus. Olha bem. Como um animal que mata o animal. Quando o André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, fala que de 40 mil anos para cá, a nossa razão penetrou numa faixa mais apurada, a gente pode entender que o livre-arbítrio, lei de causa e efeito, daí. Para trás era uma transição dos hominídeos até chegar no homem racional. E aí, essa transição não tem culpa. Então, o indígena não é homo sapiens, sabe? Como a gente? Não. Com certeza que não. Esse indígena isolado lá... Não, biologicamente é. Biologicamente Mas no racional, não. O fato de ser homo sapiens sapiens, Matheus, não garante o exercício da razão. Tá entendendo? Até porque na natureza tudo é transição. Não garante o exercício certo? da razão. Tudo é transição. Então, os primeiros homo sapiens, né? Aliás, isso está até na Gênesis, naquela Gênesis que eles acharam que não foi adulterada, e Kardec fala disso. Quantas reencarnações o espírito humanizado necessita até ele adentrar o livre-arbítrio? 10, 100, 1000? Interrogação. A razão é um aparelho que liga, é como se você... Vamos pensar se você fosse um aparelho, se fosse uma casa que só tivesse uma tomada. Para você ligar o liquidificador, o que você tem que fazer na televisão? Desligar. Porque você só tem uma tomada. Certo? O instinto e a razão são aparelhos que ligam-se na mesma tomada. Entende? Então, quanto mais você precisa do instinto, menos você usa a razão. Quanto menos você precisa do instinto, mais você usa a razão. Entendeu? Então, existem comunidades, por exemplo, as comunidades mais isoladas do mundo são uma tribo aborígene no norte da Austrália. Eles não possuem sequer sistema vocalizado, oralizado, codificado em alguma palavra. Eles se comunicam por grunhidos. Como animais até bem primitivos, porque o cachorro tem um sistema linguístico dentro do latim. São grunhidos. Né? Não se formula uma palavra. Sem uma codificação específica. E vejam, João ia fazer a festa. O sujeito recém-emergido da animalidade, começando a se humanizar, olha o quanto de agressividade, de violência, pelo instinto ele ainda porta. Então, até isso esmaecer, né, isso vai levar um tempo, né? Até que ele possa ter a possibilidade de ter controle sobre isso, pelo uso da razão. Então é um processo gradual que nas primeiras etapas não tem a imputação da causa e do efeito. E aí, por exemplo, num lugar como esse, aí um roubou a comida do outro e mata o outro. Exatamente. Porque aí a defesa. A morte na estrutura tribal, na estrutura tribal isolada, não estou falando de estruturas isoladas, ela está associada à disputa por itens de subsistência.
Seja ele o território, seja ele o alimento, a erva, a fêmea, para a reprodução. Esse é um processo. Ok? Você vê que quando o indígena vai criando comunidade, e geralmente essas comunidades são nômades, né? Então elas não formam uma estrutura social, que é algo que começa a diminuir o uso do instinto e aumentar o uso da razão. Então geralmente são núcleos de 2, 3 que se movimentam. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a aldeia começa a se firmar como uma estrutura social, você começa a ter a diminuição da força instintiva, porque você começa a ter organização de trabalho e provimento de sustento. Então, você já diminui, por exemplo, a necessidade do alimento como uma subsistência específica. Né? Por quê? Porque você começa a ter reserva, você começa a ter estrutura, né? Você começa a ter uma diferenciação pela força física. Então, as funções que demandam menos força física ficam direcionadas aos elementos com menos força física da sociedade. Geralmente mulheres e crianças, mas também homens com alguma debilidade. Entendeu? E as funções que demandam mais força física vão ficando, né, acima de força. Mas aí nasce uma criança com deficiência em terra. Por quê? O indígena não tem condições de entender que aquilo é uma deficiência. Entende que aquele elemento não funciona comumente. Como ele não funciona comumente, ele pode levar à perda do coletivo. Então, ele elimina-se no indivíduo. Entende? Então, assim, não há... Né? E aí, qual é a responsabilidade disso, de uma tribo indígena sem contato com a coletividade, de uma sociedade organizada, com sistema previdenciário, com sistema humanos, né? de questões. Ainda hoje a Terra possui núcleos primitivos, mas são pouquíssimos. Imagina o que não tinha de núcleo primitivo no tempo de Jesus. Nossa Senhora. Então, assim, a condição da Terra, quando Jesus encarna, era muito mais densa do que é hoje. Eu vou estudar mais sobre isso. A gente pode dialogar sobre isso depois? Pode. Dialogar, mas pode dialogar a vida inteira. Não, porque você associou atmosfericamente a indústrias, a natureza, a preservação ambiental? Não. Minha dúvida é em relação ao instinto e razão. Quando eu aumento a minha razão, tudo bem, eu dependo menos do meu instinto. Mas existe o instinto de sobrevivência. Tem vários instintos que são intrínsecos do ser humano. Nós não deixamos de ser ser humanos por desenvolver a razão. Estamos encarnados, somos primatas. E esses instintos estão presentes. Então, só que eles demandam, Mateus, eles vão demandar menos pressão. Por exemplo, você está com muita fome. Você olha e tem um fome ali. Você, primitivo, levanta, pega o pão e sai correndo. Você hoje sai correndo. Você olha, pensa, ensaia. Não, você hoje pode dizer assim. Não. Você hoje pode dizer ensaia, assim, esse ensaia pão é seguinte, pra gente? Esse pão é pra gente? Me dá um pedaço do pão. Aí você vai ouvir assim, não, esse pão é uma encomenda. Opa, eu tenho que esperar. Que horas acaba o estudo? A hora que acabar o estudo eu vou comer. Isso é exercício da Eu vou lá razão. depois. Mas o instinto alimentar está ali. Agora, qual é a relação do instinto alimentar do homem primitivo? Eu preciso comer, eu vou comer agora e agora. E do indivíduo racionalizado. Eu então, acho que a comer. questão ela leva a um domínio do instinto. Exato. Ele não esteja presente. Não, Há uma... é anular. Você já assistiu... a necessidade e a forma como eu vou me relacionar com esse instinto. Você já assistiu um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço? Você nunca assistiu? Esse é um filme icônico dos anos 1970, porque ele já falava de inteligência artificial. Muito antes de existir. Só que ele começa na fase primitiva. Você está entendendo? Ele faz todo um trajeto histórico até chegar na tecnologia.
E aí tem uma cena que fala muito disso. Tem um homem primitivo, peludo, tá atrás de uma moita olhando, e tem uma fêmea que está abaixada lá catando coisas para comer. Né? E ele está excitado. Então, ele não pergunta a ela assim, pode, você deixa, você está com vontade, você permite, ele simplesmente parte para cima, e ele, como macho, com mais força, maior, ele domina ela. Como o galo faz com uma galinha. Entendeu? Você diz que o galo estupra a galinha? Faz isso hoje. É estupro. Você está entendendo? Beija sem autorização. É violência. Entendeu? Então, assim, essa que é a questão. O instinto, ele mais apurado e desenvolvido, entende? Então, assim, é a apuração desse instinto. E a pandemia vem mostrar isso aí pra gente, Matheus. A pandemia começou, o que aconteceu com o papel higiênico, álcool em gel, máscara. Farinha pouco não virão primeiro, o neguinho fez estoque para limpar a bunda até 2050. E quem não tinha condições de estocar nada ficou sem papel higiênico em casa. Porque as pessoas mais pobres podem demandar um salário inteiro de mercado. O cara tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Ou seja, ele não pode fazer, ele até consegue se organizar e fazer uma compra de mês, raramente. Mas ele não consegue fazer uma compra 6 meses. Não tem nem congelador para congelar carne. É isso. Mas se eu carrego todas as carnes do mercado, o que acontece? E a pandemia esfregou isso na cara do brasileiro aí. Toda a clareza. A greve da polícia lá no Espírito Santo, o pessoal roubando. Exatamente. O cara para a Hilux de traseira, arrebenta a porta, entendeu? E sai com 4, 5 televisões. Sendo que aí você está vendo, né, na pandemia, você viu um levantar do instinto de sobrevivência. Na greve do Espírito Santo, você viu um levantar do vício do oportunismo. Porque ninguém precisa de uma televisão de 50 polegadas para sobreviver. Muito menos se você vai tirar ela da loja e colocar na capota de uma Hilux. Isso não é instinto. Isso é vício. Viciação de oportunismo. Opa! Facilitou! Ali na verdade, ficou claro o quanto, a pandemia, não. o quanto muita gente se contém, não porque possui um código moral, um código ético, mas porque existe a punição. 9 horas, né? Então, quem faz a prece aí para a gente encerrar? Quem faz a prece? Sim, Vamos passar mais. Olha, vocês estão com saudade de mim, não, gente? Não. A gente não pôde nem manifestar nada, porque quando você chegou, o estúdio já estava em andamento, né? Se eu tivesse chegado na ficar mais tempo, Organize-se. Tá bom, Gente, gente, eu preciso ir no banheiro. Você vai criando aí que eu tô ligada mentalmente. Não preciso. Vamos juntos agradecer por esse encontro de estudo, esclarecimento, pelo aprendizado, e que esse aprendizado fixe sobretudo no nosso espírito, para que possamos então acessar esse conhecimento, independente da nossa condição material. Que esse conhecimento também nos oriente e seja conectado com tudo que temos vivido e praticado, posto nas nossas vivências, para que assim a gente fique menos materializado e nutramos mais o nosso espírito. Que assim seja, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, gente, agosto tá chegando.